Olá pessoal, bom dia. Bom dia você que está aí segunda-feira de paz, início de semana, semana nova, novas oportunidades, jeito novo de fazer coisas, amor novo, pensamento novo, gente nova chegando, um mês lindo, agosto. Eita! Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie, que o Senhor te livre do mal, que o Senhor enche o teu caminho de paz, de prosperidade, de justiça, de amor. Eita, só coisa boa que a gente está desejando hoje para você que está aqui com a gente nessa manhã tão linda de segunda-feira. Segunda-feira é um tempo de Deus para nós. E eu estava pensando muito ontem sobre o tempo de Deus e as mudanças que o Senhor já fez na minha vida, as mudanças que o Senhor já fez no meu coração, nos meus sentimentos, tudo aquilo que Ele desejou, tudo aquilo que Ele desenhou. Algumas vezes a gente desobedece, outras vezes a gente está com Ele, algumas vezes a gente sonha, algumas vezes a gente desiste dos sonhos de Deus. Ontem, lá na Chema, nós tivemos uma manhã belíssima, cheia de amor, de paz, de pessoas lindas, né? Presentes naquele culto com os seus pais, com as suas famílias. E nós viemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por quem Ele é, por tudo que Ele tem regimentado. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Quero agradecer a Deus pela vida dos pais, pela vida das mães que são pais, mulheres que perderam seus maridos por qualquer motivo que tenha sido e que criaram seus filhos sozinhas, sendo pai e sendo mãe dessas crianças. Homens feitos hoje que estavam agradecendo aos seus pais e às suas mães pela vida, pelo dom da vida e por todo o conhecimento ensinado por essas mulheres e por esses homens de Deus. E aí pensando nesse tempo de quando você é criança, tempo de quando a gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem tanta coisa para ensinar. Bom dia, Alessandra, Rodrigo, Edileuza. Bom dia você que está entrando aí com a gente. Bom dia você que ainda está acordando. E aí eu estou aqui pensando um pouco em tudo que nós vamos conversar hoje, que eu quero que seja breve, mas o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. O tempo de Deus tem dois tempos, né? O Kairos e o Cronos. O Cronos mede o tempo, dia, hora, segundo, mês, ano, semana, mede o tempo. Mas o Kairos é um tempo diferente. O tempo de Deus é perfeito, não tem atraso, né? Lá em Gálatas 4:4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Quando chegou o tempo, esse tempo, Kairos, é o tempo da oportunidade de Deus para as nossas vidas. É o tempo em que Deus gera um milagre para que ele aconteça. O Kairos, chegou o tempo de Deus. O tempo de Deus não pode ser medido, cronometrado. A palavra diz que um dia nos seus átrios vale mais que 1000. Glória a Deus, aleluia. Um dia na sua santa e doce presença vale mais que 1000. Por vezes algumas pessoas consideraram que Deus estava demorando para realizar os seus feitos e quiseram dar uma ajudinha, né? E aí lá em 1 Samuel 13:8-15, ele esperou 7 dias. Saul, vocês lembram da história de Saul? Vou ler aqui pra gente. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gigal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: fora do tempo de Deus.
tinha que esperar só mais um pouquinho, mas ele desobedeceu. E aí, tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecer, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez, Saul? E aí ele responde: você estava demorando demais, né? Quando vi que os soldados estavam dispersados e que você não tinha chegado no prazo que você disse que chegava, e que os dos seus filisteus estavam reunidos, então eu fui lá e fiz o que não era para fazer, desse modelo aí. Nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus, para que quando a bênção chegue, ela chegue completa. Porque quando nós desobedecemos, quando nós fazemos coisas que são discrepantes com a vontade de Deus, que não estão alinhadas ao propósito, nós entristecemos o coração de Deus. E aí nós atropelamos o tempo de Deus. O Cronos tem uma conotação de intervalo, de espaço de tempo, de período de tempo, longo ou breve. Representa a designação de um espaço, de um tempo, de um ponto de tempo, eita menino, que está ligado ao tempo cronológico. Eu tenho 53 anos, é o meu tempo cronológico. O Kairos é o tempo da oportunidade e o Cronos é aquele tempinho, dias, horas, meses, anos, entendeu? Mas que também não foge ao controle de Deus, que também não foge à vontade de Deus, que também não foge ao time que nós entendemos para que as coisas aconteçam. Lucas 29, então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou alguns lavradores e ausentou-se por um tempo. Está falando de um tempo de espera, um tempo de ausência. Ausentou-se o dono daquela propriedade por um tempo. João fala que quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O tempo em que você suporta coisas. Eita, menino, deixa eu ver aqui. Está falando do paralítico que estava muito doente. Tem algumas coisas aqui anotadas e aí eu estou com medo de pular aqui hoje. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Fala de pessoas, de um ilusionista citado no texto lá em Atos dos Apóstolos 8, que iludiu o povo. E o povo estava seguindo aquele falso homem, achando que o poder dele era de Deus, mas não. Ele era mágico. E aí fala de tempo de novo em Atos dos Apóstolos 13, acerca do tempo em que passaram no deserto. Então o tempo está muito relacionado a tudo que nós fazemos. Tempo de espera, tempo de comunicação, tempo de ausência de Deus. Você já parou para pensar que às vezes Deus se ausenta durante um tempo, fica em silêncio e você acha que ele esqueceu de você? Ele não esqueceu de você. É porque ainda não chegou o tempo da sua fartura, ainda não chegou o tempo em que você ia receber a sua bênção ou que você ia passar por alguma coisa muito especial e ainda não chegou o tempo. Não chegou o tempo e você está insistindo nesse momento de querer fazer de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que você planejou, e aí não é o tempo de Deus, e você se frustra e você acaba recebendo uma exortação do próprio Deus. E aí está lá em 2 Pedro 3,8. Não esqueçam disso, amados, para o Senhor. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, para entender que o Kairos é uma janela de oportunidade que o Senhor resolve atuar, agir, beneficiar, fazer aquilo que agrada o coração dele, não é o seu. Amado, a gente tem que tirar da cabeça que Deus é um pai mimimi. Deus é um pai maduro,
um pai que sabe das coisas, um pai que faz planejamento, um pai que olha para você e idealiza sonhos e sonhos espirituais, sonhos de bênção, de prosperidade. E a prosperidade de Deus não é igual à sua, meu irmão. A prosperidade de Deus é diferente. A prosperidade de Deus nos leva até ao deserto. Olha, 40 anos. Podia ter sido 4 dias, mas foram 40 anos. Você já parou para pensar por que 40 anos? O tanto que Deus estava sendo paciente para ver aquele povo arrependido, aquele povo curado, aquele povo regenerado, e aquele povo só murmurava, só reclamava. Aquele povo tinha uma nuvem sobre a cabeça no sol do deserto, e aquele povo tinha uma coluna de fogo durante a noite para proteger, para cuidar, para espantar os bichos, e era a presença do próprio Deus. Deus tem que estar no seu tempo, no seu, meu e no tempo dele, para fazer acontecer milagres, prodígios e maravilhas. O tempo de Deus é o que você tem que esperar. E o tempo de Deus, ele não é cronológico. O tempo de Deus é kairos, o tempo da oportunidade, da mudança, da transformação. Podemos observar que o Senhor, ele não considerou o tempo cronos, o tempo normal, como um tempo de ignorância, nos quais o povo não tinha conhecimento da verdade. E esta é a ideia do tempo cronos, determinados espaços de tempos e prolongados em que não vemos nada de especial acontecendo. Nós não vemos. No passado, quando diz assim, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, é ignorância da espera do tempo, não é ignorância de falta de conhecimento, não. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. É a cronologia do arrependimento. Esse tempo de ignorância diz respeito ao pecado, entendeu? Diz respeito às coisas erradas que fazíamos durante aquele tempo em que nós não conhecíamos a verdade. E aí, quando nós conhecemos a verdade, sem contar que eu coloco aqui num parêntese a tal da consciência, que ela nos ajuda a decidir entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. A nossa consciência também nos acusa. O Espírito Santo trabalha, mas nós temos uma coisinha chamada consciência. Outro exemplo do kairos de Deus está em Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, e ele dá uma medida para o território. Eita Deus! Ele promete num tempo e cumpre num outro tempo. Mas ele cumpre o que diz no tempo certo. Então não se apresse em dizer que Deus está com pressa, porque Deus não tem pressa. Deus age no tempo dele. Quem tem pressa somos nós, que queremos ver a realização dos milagres que ele nos prometeu. Nós agimos fora do tempo, mas Deus, o Senhor das nossas vidas, ele age no tempo oportuno, no tempo certo, que não vai causar danos. Quando nós nos metemos nas coisas de Deus, metemos os pés pelas mãos e estragamos tudo. Marcos 1,15, num texto lá da palavra de Deus, quando ele faz um anúncio, ele diz que o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se, creiam nas boas novas. Palavra de exortação à salvação, a presença de um tempo de livramento, de salvação, de construção de algo novo. Eita Deus!
O Senhor quer fazer coisas tremendas. Eu quero terminar falando para você que não se esqueçam que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A intensidade do tempo da promessa se cumprindo na minha e na sua vida. A intensidade de um tempo novo se cumprindo para que eu e você consigamos viver em novidade de vida. Não se preocupe com o tempo de Deus na vida da Maria, da Josefa, do André, de sei lá quem, do Francisco, do Chiquinho. Não se preocupe. Viva o tempo de Deus com segurança de que Ele sempre faz o melhor para nós. Olha, tem gente que arquiteta projeto, puxa tapete, quer mandar na situação, é o dono todo-poderoso, e aí Deus vai lá e dá só um lembretezinho: ei, quem está no controle sou eu, quem sabe de tudo sou eu. Nós dizemos que Deus está no controle, mas nós queremos segurar o controle das nossas vidas, como se nós fôssemos os donos, os autores. Eu estava formado e tu já me conhecias. Tu me teceste no ventre da minha mãe e sobre toda a minha história tu já sabias. Texto bíblico. Então não adianta você espernear. O tempo de Deus é perfeito e Ele vai executar os seus planos dentro da cronologia, mas o que você vai viver é o Kairos. Presta atenção. Vida aí para você chegando, semana nova, beijo no coração. Um abraço enorme para você. Partiu o trabalho, cafezinho me esperando. Bye, bye. Um cheiro no seu coração e uma boa semana de paz, de amor e de prosperidade. Beijo no coração.